Se eu fosse definir o meu pai em uma palavra, nossa, é muito difícil escolher só uma, mas eu provavelmente usaria batalhador, e isso é uma inspiração muito grande pra mim. Meu nome é Luísa Duarte e eu sou filha do Durango. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância. A maior parte do tempo eu tava sempre com a minha mãe, apesar da distância, sempre tivemos uma relação boa. Quando eu entrei na adolescência, tive aquela fase difícil que acho que todo mundo tem, sim, a gente teve alguns problemas, mas hoje em dia a gente tem uma relação muito melhor do que já foi em certo momento. E acho que hoje, diferente de quando eu era criança, a gente tem um laço, assim, talvez mais próximo de pai e filha. Meus pais se separaram quando eu era muito nova. Eu sempre estava vindo pra casa dele, meus pais tinham guarda compartilhada, mas meu pai trabalha muito. Ele é uma pessoa viciada no trabalho, não tem quem negue isso, ele trabalha muito, mas eu imagino que com a idade ele vai mudando prioridades, né? Acho que agora que ele tá envelhecendo e as prioridades vão mudando, a gente tá tendo uma relação muito melhor hoje em dia. A minha relação com a minha irmã, a Bárbara, é muito mais recente, porque apesar de dela estar na minha vida há muitos anos, ela passou muito tempo morando fora. E a gente tem uma diferença de idade de 9 anos, quase 10. Então, a gente acaba que não foi muito próxima, porque quando a Bárbara tinha 20 anos, eu tinha 11, 10, então era uma diferença muito grande. Mas hoje em dia, a gente vai crescendo, né, e a diferença de idade não muda, mas a nossa relação fica muito mais fácil de se ter, né. Meu pai sempre fez muita questão de incentivar nos meus estudos, que eu gosto muito de estudar línguas. E agora eu também tô nas minhas férias, mas eu tô indo pra França pra estudar francês. E vou ficar lá perto da Bárbara. E quando a gente é adolescente, a gente tem essa mania de se afastar um pouco dos pais mesmo, e eu fiz. E querer estar longe. Mas passou. Por muito tempo, a gente não tinha muitas coisas em comum, apesar de ter muito em comum. Porque todo mundo fala, e eu tenho plena certeza que eu tenho uma personalidade extremamente parecida com meu pai, que acaba, às vezes, sendo difícil, porque são duas personalidades fortes e acabam entrando em embate, mas hoje em dia eu gosto muito de comer. Também tenho um paladar mais restrito que nem o meu pai, então a gente tem um paladar até mais próximo, de gostar muito de carne, de massas, não gostar muito de experimentar coisas novas, mas eu amo conhecer restaurantes novos. Então, assim, agora, de alguns anos pra cá, a gente sai pra comer e beber um vinho, e que eu adoro beber vinho tinto. Então, eu acho que é uma coisa que às vezes junta, assim, só nós. Sair pra comer e conhecer lugares novos e restaurantes diferentes, que é uma coisa que eu amo fazer. Por muito tempo eu acreditei que as coisas não iam mudar muito e nossa relação nunca foi ruim. Não foi das melhores, mas nunca foi uma relação ruim. Por muito tempo eu acreditei que ia continuar assim, mas de um tempo pra cá tem mudado muito isso. Meu pai vem tentando se aproximar mais e eu também tô muito mais aberta pra isso. E eu quero sim, com certeza, ter uma relação mais próxima com meu pai. E eu consigo ver isso acontecendo nos próximos anos. Até porque agora que eu tô crescendo, virando adulta, é mais fácil ter assuntos em comum e conversar sem muito um peso muito pesado. Ele talvez seja a pessoa de 60 anos com menos cara de 60 anos que eu conheço. Se eu fosse definir o meu pai em uma palavra, nossa, é muito difícil escolher só uma, mas eu provavelmente usaria batalhador, e isso é uma inspiração muito grande pra mim. Ser filha do Durango é desafiador, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Eu sempre falo pras pessoas, talvez eu acho que meu pai seja a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele é inteligente em tudo. Às vezes acaba sendo mais desafiador, porque ele é um exemplo muito alto, que acaba sendo difícil chegar no nível dele, porque ele é muito inteligente e eu quero, e algum dia na minha vida aspiro a ser tão inteligente e saber de tanta coisa como ele sabe.